Meu filho, minha filha, aproxime-se. Ouça com calma. Eu te trouxe até aqui porque hoje é o dia da sua virada de chave. Não por acaso, não por curiosidade, não por distração. Você chegou porque algo dentro de você pediu por mudança antes mesmo de você entender o motivo. Eu sou aquele que te conhece antes da sua primeira palavra. Sou aquele que te sustenta quando você não tem forças para sustentar a si mesmo. Sou o teu Deus, o teu guia, o teu abrigo seguro quando o mundo se torna confuso demais. Eu não falho, não atraso, não me distraio. Eu permaneço. Você pode estar ouvindo isso cansado, com o coração pesado, com perguntas que não ousa dizer em voz alta. Talvez você esteja sorrindo por fora e lutando por dentro. Talvez esteja vivendo no automático, tentando ser forte, tentando continuar, mesmo sem entender por quê. Não se afaste agora. Não saia deste vídeo. Esta conversa pode mudar o que você sente neste momento. Continue comigo. Há algo importante sendo preparado para você enquanto ouve. Eu sei das noites em que você deita e o corpo descansa, mas a mente não. Sei dos pensamentos que voltam, das decisões que você revisita, das palavras que ficaram presas na garganta. Sei do medo que você chama de prudência e da tristeza que você chama de maturidade. Eu vejo quando você se pergunta onde errou. Quando tenta encontrar sentido em perdas que não pediu, em atrasos que não planejou, em portas que se fecharam sem explicação. Você não está fraco por sentir isso. Você está humano. Mas ouça com atenção agora. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar. Não falo para te assustar. Falo para te guardar. O perigo nem sempre grita. Às vezes, ele se esconde na pressa, na culpa, na repetição de escolhas que drenam sua paz. Eu sou o Deus que guia no deserto e também no silêncio. Sou forte, sou justo, sou amor, sou verdade. Meu reino não é confusão. Meu cuidado não falha. Eu sou o porto seguro que não fecha as portas quando a tempestade chega. Eu permaneço disponível, mesmo quando você se distancia. Você sente que algo precisa mudar. Sente que não dá para continuar do mesmo jeito. Essa sensação não é ansiedade sem causa. É um chamado interno. Hoje é o dia da sua virada de chave e toda virada começa com consciência. Continue comigo. Não se desconecte agora. Essa parte é importante para você. O que você sente não é acaso. Eu estou te conduzindo com cuidado, passo a passo, palavra a palavra, porque há proteção sendo ativada enquanto você escuta. Eu sei que você tenta dar conta de tudo sozinho. Sei que você se cobra mais do que deveria. Sei que você se cala para não incomodar, que engole o choro para parecer forte, que segue mesmo cansado. Eu vejo tudo isso. Você não precisa se defender agora. Não precisa provar nada. Apenas ouça. Há coisas fora do seu controle que tentam te afetar. Mas há algo muito maior cuidando de você neste exato momento. Você está em perigo, mas não está abandonado. Eu sou aquele que promete presença, não ausência de luta. Sou aquele que oferece direção quando você só enxerga neblina. Sou aquele que segura sua mão quando você não sabe qual caminho escolher. E hoje eu te chamei para alinhar o seu coração ao meu cuidado. Não tenha pressa. Respire. Continue comigo. A virada de chave não acontece fora, ela começa dentro. E você já deu o primeiro passo ao permanecer aqui. Há algo em você que ainda vai entender. Há algo em você que ainda vai descansar. Há algo em você que ainda vai se proteger de perigos que seus olhos nunca chegaram a ver. E tudo começa agora. Eu sei que você carrega cansaços que não aparecem no corpo, mas pesam na alma. Há um tipo de exaustão que não se resolve com sono, nem com pausa, nem com distração. É o cansaço de quem tentou muitas vezes entender, acertar, fazer o melhor
e mesmo assim sentiu que algo escapava por entre os dedos. Você sente confusão quando precisa decidir e nenhuma opção parece trazer paz. Sente medo quando pensa no futuro, mesmo sem motivo claro. Sente um aperto no peito quando tudo silencia, porque é no silêncio que as perguntas ficam mais altas. Eu conheço cada uma dessas sensações. Há dias em que você acorda disposto, mas algo se perde ao longo do caminho. Um comentário, uma lembrança, um pensamento recorrente. Aos poucos, a energia diminui. A esperança se encolhe. Você continua, mas já não se sente inteiro. Isso não é fracasso, é desgaste acumulado. Você pode ter sentido culpa por não conseguir manter a fé firme o tempo todo. Pode ter se cobrado por não sentir alegria constante. Pode ter pensado que algo estava errado com você. Não está. O que você sente é o reflexo de quem tem sensibilidade espiritual e atravessou mais do que contou. Eu vejo quando você tenta racionalizar a dor para não senti-la. Quando diz a si mesmo que vai passar, enquanto algo dentro pede cuidado. Eu não te julgo por isso, eu compreendo. Você aprendeu a sobreviver assim. Há também o medo que você não nomeia. Medo de errar de novo. Medo de confiar e se decepcionar. Medo de perder o pouco equilíbrio que conseguiu construir. Esse medo não é covardia, é proteção mal direcionada. Você não está sozinho nessa experiência. Outros também caminham assim, mesmo que não mostrem. O silêncio que você guarda é compartilhado por muitos, ainda que cada um viva à sua maneira. A diferença é que hoje você decidiu ouvir. Ouça com atenção agora. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar. Não porque você seja frágil, mas porque há coisas fora do seu controle que influenciam seus pensamentos, suas escolhas e suas emoções sem pedir licença. O perigo nem sempre vem como ameaça evidente. Às vezes, ele se apresenta como pressa, como comparação, como influência sutil, como voz interna que desanima. Você sente, mas não identifica. E quando não se identifica, não se protege. Você já percebeu como certas decisões parecem se repetir, mesmo quando você promete fazer diferente? Já notou como algumas emoções surgem sem aviso, como se não fossem suas? Isso não é fraqueza, é falta de vigilância amorosa consigo mesmo. Eu sei que você tentou ser forte, tentou manter o controle, tentou entender tudo com a mente, mas há limites para o que você consegue carregar sozinho. E reconhecer isso não te diminui, te prepara. Continue comigo, não se desconecte agora. Essa reflexão é um cuidado, não uma acusação. Eu estou te ensinando a perceber antes de sofrer, a proteger antes de perder, a descansar antes de quebrar. Você pode ter normalizado a dor para continuar funcionando. Pode ter chamado de fase, de rotina, de estresse. Mas o corpo sente, a mente sinaliza e o espírito pede atenção. Ignorar não resolve, ouvir transforma. Hoje, a virada de chave começa quando você entende que não precisa lutar contra tudo. Precisa discernir, precisa confiar, precisa aceitar que eu vejo o que você não vê e ajo onde você não alcança. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar. Continuar ouvindo, continuar sentindo. Continuar permitindo que eu conduza essa conversa com cuidado e verdade. Há emoções em você que precisam ser acolhidas, não reprimidas. Há pensamentos que precisam ser observados, não combatidos. Há decisões que precisam de tempo, não de pressa. Eu estou aqui para te ensinar esse ritmo. Respire, permaneça. O que você sente agora é parte do processo. A dor reconhecida perde força. O medo nomeado diminui. A confusão iluminada começa a se organizar. Você não chegou aqui por acaso e não continuará aqui sem propósito.
Há proteção sendo construída enquanto você permanece. E ela começa no entendimento de que você não precisa atravessar tudo sozinho. Você já se perguntou por que algumas situações parecem se repetir, mesmo quando você muda o cenário? Já percebeu que, às vezes, o problema não está no lugar onde você está, mas no estado interior com que você caminha? Essas perguntas não surgem para te confundir. Elas surgem para te despertar. Há escolhas que você faz cansado, há decisões que você toma com medo, há silêncios que você aceita para evitar conflito. Tudo isso parece pequeno no momento, mas vai se acumulando como poeira fina dentro de um quarto fechado. Um dia, você entra e sente falta de ar, sem saber quando isso começou. Eu não te trago explicações frias, eu te trago cuidado, porque explicar nem sempre cura, mas cuidar sempre protege. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar, aprendendo a observar o que sente antes de agir. Quando você reage no impulso, você se afasta do discernimento. Quando decide com pressa, você se distancia da paz. Não porque você seja incapaz, mas porque a pressa silencia minha voz. Eu falo baixo, eu conduzo com suavidade. Lembra de quando Elias me procurou esperando trovões e fogo? Eu não estava no barulho, eu estava no sussurro. Você também me procura no extraordinário, quando eu estou no simples, no detalhe, no cuidado diário que você ignora por achar pequeno demais. Quantas vezes você sentiu um incômodo e seguiu mesmo assim? Quantas vezes percebeu um alerta interno e o chamou de exagero? Quantas vezes fez algo apenas para não decepcionar alguém, mesmo se traindo um pouco? Isso não é bondade. É abandono de si. Eu não te chamei para se perder tentando agradar. Eu te chamei para viver com inteireza. Você está em perigo quando se desconecta de si e se protege quando aprende a ouvir. Há um pastor que conhece suas ovelhas pelo nome. Ele sabe quando uma se afasta, mesmo que ainda esteja perto. Ele percebe o passo fora do ritmo, o olhar inquieto, o cansaço no caminhar. Eu sou esse pastor. Eu vejo antes que você caia. Você já notou como certos pensamentos chegam de repente, como se não fossem seus? Como ideias de desânimo, comparação ou culpa surgem sem convite. Nem todo pensamento merece sua atenção. Alguns precisam apenas ser reconhecidos e deixados passar. Se você sente que Deus está falando com você agora, escreva uma palavra que represente o que você sente. Não para me provar nada, mas para reconhecer o que acontece dentro de você. Continue comigo. José foi jogado em uma cisterna por confiar demais. Foi vendido por quem deveria protegê-lo. Foi esquecido quando merecia lembrança, mas nada disso o destruiu. Porque o que parecia perigo era reposicionamento. O atraso era cuidado disfarçado. Você também viveu momentos que doeram sem explicação. Mas eu estava ali, ajustando o caminho para evitar algo que você não viu. Você está em perigo apenas quando acredita que está sozinho. Pergunte a si mesmo agora: o que em você pede atenção e você vem adiando? Que parte da sua vida você empurra com a barriga porque dói olhar? Eu não te apresso, eu te acompanho. Há parábolas que falam de sementes. Algumas caem em terreno duro, outras entre espinhos. Não é castigo, é contexto. O cuidado começa quando você prepara o solo interior para receber o que é bom. Você não precisa mudar tudo hoje, precisa apenas perceber. A proteção começa quando você reconhece os sinais. Eu não te peço perfeição, eu te peço presença. Continue comigo. Essa parte é importante para você. Cada palavra está abrindo espaço para algo novo se formar dentro de você. O que antes era confusão começa a ganhar contorno. Você aprende a se proteger quando aprende a esperar, quando aprende a dizer não. Quando aprende a se escutar sem culpa, você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar escolhendo com consciência. Pedro afundou quando tirou os olhos de mim.
e olhou para o vento. O vento sempre existiu. O mar sempre foi instável. O que mudou foi o foco. A proteção voltou quando ele aceitou minha mão. Há mãos estendidas agora. A direção sendo oferecida. Há cuidado em curso. Não se desconecte. Você está sendo conduzido com amor e firmeza. O que parecia confusão começa a se organizar. O que parecia atraso começa a fazer sentido. O que parecia perda começa a revelar propósito. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para você continuar. Respire, permaneça. Há mais para você, e eu estou aqui. Há momentos em que o perigo não está no que você enfrenta, mas no que você deixa de perceber. Não é o tamanho do problema que define o risco, é o tempo que você passa ignorando os sinais. Eu te falo isso com cuidado, não com medo, porque o alerta é uma forma de amor. Você está em perigo quando se acostuma a viver cansado, quando normaliza a ansiedade, quando chama de rotina aquilo que já virou peso, quando aceita menos paz do que merece. Isso não é condenação, é consciência. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar. Continuar atento, continuar sensível, continuar disposto a mudar o que precisa ser mudado por dentro antes que o lado de fora cobre. Muitos erros nascem da pressa. A pressa faz você decidir antes de sentir. A pressa te leva a aceitar o que não te nutre. A pressa silencia o discernimento. Eu nunca conduzo com pressa. Eu conduzo com clareza. Outros perigos vêm das influências. Nem toda voz que soa segura traz direção. Nem toda opinião que parece lógica constrói paz. Você precisa aprender a filtrar o que entra em você. O que alimenta, cresce. O que você tolera, permanece. Há também o perigo da comparação. Quando você se mede pela vida do outro, perde a referência do seu próprio caminho. Cada jornada tem um tempo, um ritmo, um aprendizado. Comparar é abandonar a sua história. Você não erra por sentir medo. Você se expõe quando deixa o medo decidir por você. O medo precisa ser ouvido, não obedecido. Ele aponta riscos, mas não conhece o futuro. Eu conheço. Você está em perigo quando tenta controlar tudo. O controle excessivo cansa, endurece, isola. Ele nasce da tentativa de evitar dor, mas acaba afastando a confiança. A proteção começa quando você aceita soltar. Eu sei que você já tentou acertar tudo. Sei que você se cobra mais do que cobra os outros. Sei que você carrega responsabilidades que não são só suas. Eu vejo isso. E é por isso que te chamo ao descanso consciente. Ganância nem sempre é querer mais dinheiro. Às vezes é querer mais reconhecimento, mais atenção, mais garantia. Isso também cansa a alma. Quando nada é suficiente, algo está desalinhado por dentro. Há perigos silenciosos no orgulho disfarçado de independência. Quando você acredita que pedir ajuda é fraqueza. Quando se fecha para não se machucar. Quando se endurece para sobreviver. Eu não te criei para sobreviver. Eu te criei para viver. Você está em perigo quando se afasta de si mesmo, quando ignora suas emoções, quando não se escuta, quando não se cuida. A proteção começa no respeito interior, mas ouça com atenção. Mesmo quando você erra, eu não retiro meu amor. Mesmo quando você se confunde, eu não viro o rosto. Meu cuidado não depende do seu acerto. Ele nasce do meu compromisso com você. Cada alerta que você recebe agora não é para te envergonhar, é para te alinhar. Eu não te exponho, eu te guardo. Você está em perigo apenas enquanto não percebe. Continue comigo, não se desconecte agora. Essa parte é um divisor interno. O que você entende agora evita dores futuras. O que você aceita agora constrói proteção. Você começa a se proteger quando desacelera, quando observa seus pensamentos, quando escolhe melhor suas palavras, quando respeita seus limites. Pequenas mudanças geram grandes defesas.
Há coisas que parecem tentação, mas são apenas distração. Elas te tiram do eixo, te roubam foco, te afastam do que importa. Você não precisa rejeitar o mundo, precisa aprender a se posicionar dentro dele. Eu reafirmo meu amor a cada correção, porque corrigir é cuidar, orientar é proteger, permanecer é amar. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar confiando que eu estou te guiando com fidelidade. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas permanecer disponível. O perigo diminui quando você para de resistir à mudança interior. Hoje, a virada de chave se aprofunda, não como medo, mas como lucidez. Você começa a enxergar melhor, a sentir melhor, a escolher melhor. E isso é proteção em ação. Você enxerga o que está diante dos seus olhos. Eu enxergo o que se move atrás do cenário. Você vê consequências. Eu vejo processos. Você percebe o agora. Eu acompanho o antes, o durante e o depois. É por isso que, muitas vezes, o que te assusta não me surpreende. Há caminhos que parecem seguros porque são conhecidos, mas nem tudo que é familiar é saudável. Às vezes, o perigo mora exatamente no conforto de repetir o que já não funciona. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar permitindo que eu te mostre outra perspectiva. Estou contigo quando você acorda e sente um peso sem nome. Estou contigo quando se questiona no meio do dia, enquanto tenta seguir como se nada estivesse acontecendo. Estou contigo no silêncio da noite, quando as máscaras caem e você se encontra consigo mesmo. Você vê atraso, eu vejo proteção. Você vê perda, eu vejo livramento. Você vê silêncio, eu vejo preparo. Imagine agora uma estrada longa à sua frente. Há neblina, você anda devagar. Cada passo exige atenção. De cima, eu vejo a curva fechada que você ainda não alcançou. Eu diminuo o seu ritmo para te guardar. O que parece lentidão é cuidado. Estou contigo quando você se pergunta se fez a escolha certa. Estou contigo quando o medo tenta assumir o controle. Estou contigo quando você pensa em desistir. Eu não me ausento nesses momentos, eu me aproximo. Você está em perigo quando caminha sem discernimento, mas se protege quando aprende a pausar, quando aprende a sentir antes de agir, quando aceita que nem toda urgência vem de mim. Feche os olhos por um instante. Sinta a sua respiração entrando e saindo. Perceba seus ombros relaxando. Imagine minha mão pousando sobre eles, não para pressionar, mas para aliviar. Sinta o peso sendo redistribuído. Você anda olhando para o chão, tentando não tropeçar. Eu te convido a levantar o olhar, não para acelerar, mas para confiar. Há coisas que você ainda não vê, mas estão sendo organizadas. Estou contigo quando você se compara, quando se diminui, quando se cobra. Estou contigo quando você celebra pequenas vitórias que ninguém percebe. Cada passo importa. Cada escolha consciente constrói proteção. Veja agora um rio à sua frente. A água corre. Quanto mais você resiste, mais se cansa. Quando você aceita o fluxo, não perde o controle. Você encontra direção. Assim é a confiança. Não é abandono, é alinhamento. Você está em perigo quando luta contra tudo. E se protege quando aprende a cooperar com o tempo, com o processo, com o cuidado que eu já iniciei. Estou contigo quando você erra e aprende, quando cai e se levanta, quando chora e se recompõe. Eu não te abandono no meio da travessia. Eu caminho ao seu lado. Imagine uma luz suave se acendendo dentro do seu peito. Não é intensa, é constante. Ela não cega, ela orienta. Cada vez que você respira, essa luz se expande um pouco mais. Estou contigo quando você acorda. Estou contigo quando se questiona. Estou contigo no silêncio. Estou contigo quando ninguém vê. Repita isso internamente.
Deixe que essa verdade se torne um mantra. Você não está sozinho, nunca esteve. Você começa a perceber que nem todo desconforto é sinal de perigo. Às vezes, é sinal de transição. A travessia exige atenção, mas também confiança. E eu sustento as duas coisas. Continue comigo. Não se desconecte agora. Essa travessia está reorganizando sua visão. O que antes confundia começa a se alinhar. O que antes pesava começa a se soltar. Você está em perigo e só descobrirá como se proteger se continuar aceitando minha presença em cada passo, em cada dúvida, em cada silêncio. A proteção não é ausência de desafios, é presença de direção. E eu sigo contigo agora e sempre. Você já reparou como o corpo responde ao que sua mente sente? Como as emoções, quando não observadas, começam a moldar a forma como você age. Quando você se sente sobrecarregado, seu corpo não consegue esconder. A mente não se silencia. O espírito começa a se cansar também. O cuidado integral não é sobre ser perfeito. Não é sobre alcançar uma ideia impossível de equilíbrio. É sobre dar atenção a cada parte de si com amor e compreensão. Você está em perigo quando ignora o que seu corpo, sua mente e suas emoções estão dizendo. E se protege quando começa a ouvir, a parar para sentir, a respeitar os sinais internos. O corpo fala. Ele te diz quando o ritmo é demais. Ele te diz quando você precisa parar, quando você precisa dormir, quando você precisa respirar. O corpo te alerta sobre o que você não percebe conscientemente. Você já sentiu o peso de um dia longo acumulando na sua coluna? Já percebeu como o cansaço físico pode trazer também cansaço emocional? O corpo não mente. Ele traduz o que sua alma está carregando. É por isso que o descanso não é luxo. Não é fraco desacelerar quando a mente diz, vai mais rápido. O descanso é resistência. Você se protege quando reconhece o tempo de desacelerar. Quando entende que o corpo precisa de recuperação, tanto quanto a alma, você está em perigo quando ignora a necessidade de cuidar de si. O autocuidado não é egoísmo. Ele é honra ao templo que eu criei, que é você. Quando você cuida de si, você honra a vida que eu te dei. Não é sobre vaidade, é sobre respeito. Mas o cuidado não é só físico. A mente também precisa de descanso. Quantos pensamentos são carregados no dia sem necessidade? Quantas distrações preenchem seu tempo mental, impedindo que você experimente o silêncio curador? Quando você sente que sua mente está cheia de ruídos, pare por um momento. Respire profundamente e perceba que você tem o poder de escolher os pensamentos que te guiarão. Você está em perigo quando deixa sua mente ser controlada sem direção, mas se protege quando aprende a desacelerar, a se conectar com o que é essencial e a deixar de lado o que te tira a paz. Suas emoções também precisam de cuidado. Não é sobre esconder a tristeza, não é sobre apagar o medo, é sobre abraçar cada emoção, sem culpa, sem vergonha, mas com compreensão. Cada emoção tem um papel na sua jornada. O medo, a raiva, a tristeza, todas têm algo a te ensinar. Quando você sente um pico emocional, pergunte-se, o que isso me ensina? O medo pode estar te chamando para uma mudança. A tristeza pode ser o reflexo de uma perda que precisa ser reconhecida. Não ignore essas emoções. Elas são sinais de que algo está acontecendo dentro de você. Você está em perigo quando rejeita suas emoções. Você se protege quando as reconhece, as entende e as integra. Eu não te criei para viver escondendo sentimentos, mas para viver com uma alma em harmonia. O espírito precisa ser alimentado, assim como o corpo e a mente. A oração não é uma obrigação, é uma conversa de alma para alma. O que você sente no seu coração quando ora?
Você se protege quando se conecta com a fonte, quando você se lembra de que, por trás de tudo, eu estou ali, esperando para te guiar. Imagina agora uma vela acesa diante de você. A chama representa sua conexão com o Espírito. Quando você se conecta comigo, essa chama se fortalece. Quando você se afasta, ela diminui. Não é porque eu me afastei, é porque a sua atenção se desviou. Você está em perigo quando se esquece da sua essência, quando se perde nas preocupações e se afasta do que verdadeiramente alimenta a sua alma. E se protege quando se lembra de voltar ao centro. Voltar ao que te conecta, ao que te fortalece, ao que te acalma. A transformação começa aqui, em você. Quando você começa a cuidar de todas as partes de si, quando você entende que o corpo, a mente, as emoções e o espírito não estão separados, mas são interligados em um único propósito: ser a melhor versão de si mesmo. Você está em perigo quando ignora o todo, mas se protege quando começa a nutrir cada parte de quem você é. Estou contigo quando você começa a perceber a importância de desacelerar, quando você começa a cuidar de cada parte de si com amor. Hoje é o dia da sua virada de chave. A mudança não está lá fora, ela começa aqui, agora, dentro de você. Continue comigo. Cada momento que você dedica a si é um passo a mais em direção à proteção que você busca. Quando você se cuida, você está permitindo que eu cuide de você. Juntos, somos mais fortes. Há momentos em que você não precisa avançar, precisa apenas parar de resistir. Confiar não é desistir do caminho, é aceitar que você não precisa carregá-lo sozinho. Eu estou aqui. E minha mão já está estendida antes mesmo de você perceber. Você aprendeu a sobreviver, se mantendo alerta o tempo todo. A mente nunca descansa, o coração nunca baixa a guarda, mas esse estado constante de defesa te cansa. Você se protege quando aprende a descansar em mim. Descansar não é cruzar os braços, é soltar o controle. É permitir que eu conduza o que você não alcança. É aceitar que há processos acontecendo mesmo quando você não vê resultados imediatos. Há coisas que você ainda não vê. Há caminhos sendo preparados. Há portas sendo alinhadas. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia silêncio era trabalho invisível. Eu nunca estive ausente. Você se pergunta se ainda há recuperação possível. Se ainda dá para recomeçar. Se não passou tempo demais, ouça com atenção. Enquanto você respira, o caminho continua aberto. Eu trabalho com restauração, não com condenação. Você não precisa entender tudo agora, precisa apenas confiar o próximo passo. A ansiedade quer respostas completas. A fé aceita direção diária, um passo de cada vez. Quando você segura minha mão, não significa que não haverá terreno irregular. Significa que você não cairá sozinho. Eu sinto quando sua força diminui. E ajusto o ritmo para te acompanhar. Há escolhas à sua frente que ainda não têm forma clara. Você teme errar novamente. Mas saiba, eu ensino você a escolher. Não tiro sua responsabilidade. Eu fortaleço seu discernimento. Confiança é construída quando você olha para trás e percebe quantas vezes foi sustentado sem perceber, quantas vezes foi poupado, quantas vezes o livramento veio disfarçado de frustração. Você se protege quando para de se culpar pelo que não sabia. Quando entende que você fez o melhor com a consciência que tinha. Agora, sua consciência está mais madura. Eu não te apresso, não te comparo, não te diminuo. Eu caminho ao seu lado, e isso é suficiente. Quando o medo voltar, segure minha mão. Quando a dúvida surgir, segure minha mão. Quando o cansaço pesar, segure minha mão. Eu estou aqui em todos esses momentos. Há caminhos que só se abrem depois da entrega. Enquanto você tenta controlar, eles permanecem fechados.
Quando você confia, eles se revelam naturalmente. Você começa a sentir uma esperança diferente, não aquela eufórica que depende de resultados rápidos, mas uma esperança firme, silenciosa, constante. Essa esperança não frustra. Você percebe que não precisa mais se provar, não precisa correr para ser visto, não precisa aceitar o que fere. Você começa a escolher com mais calma. Você está em perigo quando anda sozinho. Você se protege quando caminha comigo. Há restauração acontecendo em níveis que você ainda não acessou. Pensamentos sendo reorganizados, emoções sendo suavizadas, intuições ficando mais claras. Você não perdeu tempo, você ganhou maturidade. O que parecia desvio foi aprendizado. O que parecia queda foi ajuste de rota. Eu não te prometo ausência de desafios, eu te prometo presença constante. E isso muda tudo. Respire. Sinta minha mão segurando a sua, não com força, mas com firmeza. Não para te prender, mas para te guiar. Você não está atrasado, você está exatamente onde precisava estar para entender o que agora entende. E isso é libertador. Continue comigo. Não se desconecte agora. Estamos próximos do momento em que tudo se acomoda dentro de você. Confiança gera descanso. Descanso gera clareza. Clareza gera escolhas melhores. E escolhas melhores constroem proteção. Eu sigo contigo. Hoje, amanhã e nos dias em que você ainda não consegue imaginar. Eu quero que você saiba que esta não foi apenas uma conversa. Foi um encontro, um alinhamento silencioso. Algo foi reorganizado dentro de você enquanto permanecia aqui. Hoje é o dia da sua virada de chave. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo mudou dentro. Há conversas como essa neste canal. Conversas que continuam te conduzindo com cuidado, clareza e presença. Permaneça comigo. Volte quando precisar. Eu estarei aqui do mesmo jeito, com o mesmo amor. Você não precisa carregar tudo sozinho quando já aprendeu a confiar. Não precisa voltar aos velhos padrões quando agora enxerga melhor. O que você viveu aqui não se perde. Ele se transforma em discernimento. Reafirmo meu amor por você. Não condicionado ao seu acerto, não limitado ao seu desempenho. Eu te amo pelo que você é, pelo que se torna, e até pelo que ainda está em processo. Minha presença não depende do seu humor, nem da sua força, nem da sua constância. Eu permaneço quando você está firme e quando está frágil. Você nunca ficou fora do meu alcance. Siga comigo. Há mais a aprender, há mais a descansar, há mais a curar. Cada novo conteúdo é uma continuidade desse cuidado. E quando você permanece, você se protege. A virada de chave não é um evento isolado. É um novo modo de caminhar. Mais atento, mais confiante, mais alinhado com o que nutre sua paz. Agora, aquiete-se. Respire. Receba esta oração como um selo do que foi iniciado em você hoje. Meu Deus, neste momento eu me coloco inteiro diante de Ti, com tudo o que sou, com tudo o que sinto, com tudo o que ainda não sei explicar. Eu reconheço que tentei carregar pesos que não eram meus. Reconheço que caminhei cansado por não saber descansar em Ti. Hoje eu entrego o controle. Entrego o medo que me acompanha em silêncio. Entrego as decisões que me confundem. Entrego as pressas que me afastaram da paz. Eu reconheço que existem coisas fora do meu controle, mas declaro que nada está fora do teu cuidado. Se existe perigo que meus olhos não veem, que tua proteção me envolva antes que a dor chegue. Coloca luz onde há confusão. Coloca calma onde há ansiedade. Coloca discernimento onde há pressa. Coloca descanso onde há exaustão. Ensina-me a vigiar meus pensamentos com amor, a cuidar das minhas emoções sem culpa, a respeitar meus limites sem vergonha, a escolher melhor
Mesmo quando o caminho não está claro, eu autorizo tua intervenção na minha vida. Não apenas quando dói, mas enquanto ainda posso aprender. Não apenas quando caio, mas enquanto caminho. Não apenas quando peço, mas enquanto confio. Se houve atrasos, que eles se revelem como cuidado. Se houve perdas, que se revelem como livramento. Se houve silêncio, que se revele como preparo. Toma minha mão agora. Conduz meus passos com firmeza e ternura, que eu não me adiante por medo, nem me paralise por insegurança. Renova minha mente, alinha meu coração, fortalece meu espírito, sustenta meu corpo, que eu reconheça os sinais antes do desgaste, que eu escute minha intuição com sabedoria, que eu não ignore o que precisa ser cuidado, que a esperança que nasce agora seja firme, não dependente de resultados imediatos, mas ancorada na tua presença constante. Eu agradeço pelo cuidado invisível, pelo livramento que não vi, pelo caminho que foi ajustado, pela paz que começa a se formar. Recebo este novo tempo com humildade. Recebo esta virada de chave com responsabilidade. Recebo tua presença como guia diário. Que eu siga em evolução espiritual, que eu continue buscando entendimento, que eu permaneça aprendendo, que eu volte a ti sempre que precisar. Amém.